Como o próprio nome já diz, descreve para cada um de nós, para a igreja do Senhor Jesus, os atos que os apóstolos fizeram. Mas o livro de Atos não termina por aí. O que o mundo espera ver agora são os atos da igreja, porque a mesma capacidade, o mesmo dom gratuito, a mesma excelência de glória e de poder que o Senhor Jesus prometeu e cumpriu na vida dos apóstolos, ainda está liberada sobre nós. Louvado seja Deus. É por isso que, se nós percebermos o livro de Atos, ele marca a transição do homem natural para o homem espiritual. Porque no início do livro de Atos nós ainda vemos uma igreja cabisbaixa, uma igreja que ainda estava esperando o cumprimento da promessa, uma igreja que ainda não havia recebido autoridade. Mas no próprio livro de Atos, e isso no início, porque Deus tem pressa com aquilo que Ele quer fazer através da sua igreja. Logo no início do livro de Atos, nós agora vemos uma igreja atuante, nós agora vemos uma igreja fervendo naquilo que o Senhor Jesus havia começado. E as escrituras sagradas, não somente no livro de Atos, em todas as escrituras, ela é rica, e ela deixa para nós que somos os seus discípulos segredos, para que todos que são discípulos, através da leitura da palavra, venham descobrir qual é esses segredos. E nós lemos a Bíblia sem pressa, mas com desejo no coração de aprender de Deus para ser um espetáculo ao mundo. Nós podemos ver que todos os irmãos tinham algo em comum, embora os ministérios fossem diferentes. Moisés tinha o seu ministério específico, Josué tinha o seu ministério específico. Se nós seguirmos mais adiante, o salmista Davi, ele tinha o seu ministério específico, mas todos eles tinham algo em comum. A Bíblia diz: louvado seja Deus, e todos perseveravam em oração. Quando se trata de ministério, o ministério de um é para pregar. Quando se trata de chamado, o chamado do outro é para louvar. Quando se trata de dom, do outro é para profetizar. Mas quando se fala do reino de Deus, louvado seja Deus, e todos precisamos perseverar em oração, porque esse é o segredo do avivamento no meio da igreja. Aleluia. E esse versículo fala de homens que eram responsáveis pelo avivamento. Não fala de homens que se isentaram das suas responsabilidades, e todos perseveraram. Logo no início do livro de Atos, porque perseverar é algo que já está nos dando a entender que não é algo fácil, que a igreja vai se reunir e vai dobrar o joelho e vai vir palavras e vai vir revelações. Fala de insistência, de luta, fala de perseverança contra as forças espirituais que querem parar a igreja. Mas se tiver uma igreja encabeçada por homens que entendem que foi lhes dado autoridade, e se levante em oração, nós vamos ver se cumprir nesta igreja as promessas que o Senhor Jesus, ele descreveu: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia. É disso que a igreja precisa. Eu não estou falando de intelectualidade, eu não estou falando de informação, eu não estou falando de atributos humanos, eu estou falando daquilo que é conquistado, aonde ninguém mais quer buscar. Porque você não via sacerdotes orando, você não via escribas orando, você não via judeus orando, mas havia se levantado um grupo de discípulos que havia aprendido com Jesus o segredo de uma vida espiritual. E o segredo de uma vida espiritual não é
Essas pessoas olham para nós e esperam ver de nós um incentivo para que elas possam entender que as promessas que Jesus nos fez ainda estão de pé. E nós somos os responsáveis para que as pessoas acreditem que a palavra de Deus ainda é válida para os nossos dias no tempo de hoje. Louvado seja Deus. Se nós olharmos para a vida de Jesus, ele veio preparar discípulos. Por quê? Porque tudo começou nele, mas precisava de pessoas para dar continuidade ao que ele havia começado. E os discípulos entenderam isso. O último relacionamento, a última palavra que Jesus lançou para os discípulos foi em Atos capítulo 1, dizendo que eles receberiam poder quando fossem batizados com o Espírito Santo. E quantos de nós aqui somos batizados com o Espírito Santo? Recebemos esse poder, essa autoridade, mas não temos feito como Jesus falou com os discípulos: e recebereis poder e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em Samaria, em Judéia e até os confins da terra. E os irmãos começaram a sentir o que era o peso da responsabilidade de receber poder. Não era ficar no conforto, mas era sair para levar o poder, era sair para testemunhar do poder. E aí você vê Pedro indo para o templo. E quantas das vezes nós indo para o templo, nós precisaríamos mostrar o resultado deste poder, não no templo, mas aonde Pedro mostrou, fora do templo. Porque aquele homem estava pedindo esmola fora do templo. E indo eles, havia um homem que diariamente colocava a porta do templo chamada Formosa. Era bonita a porta, formosa, mas se não tivesse homens cheios lá fora para trazer pessoas para cá para dentro, a porta ia continuar sendo formosa, mas ia continuar sendo um objeto inanimado, sem ânimo, sem vida. Porque o que gera vida é uma igreja em oração. O que gera vida é uma igreja em comunhão. O que gera vida é uma igreja no temor do Espírito Santo. Aleluia. Muitos irmãos naquela época, fora dos 12 apóstolos, seguiram Jesus do início do seu ministério até o final. E uma prova disso é que quando em Atos capítulo 1 precisou de mais alguém para cumprir a vaga de Judas, tinha 2 disponíveis: José e Matias. Quando em Atos capítulo 6 precisou de 7 homens cheios para servir a mesa, tinha 7 homens capacitados, preparados, que não tinha cargos, porque eles entenderam que o que iria alavancar o ministério dele não era o cargo, mas era a intimidade. Deus, ele quer preparar a sua igreja para que nos momentos que ele quer, que lhe apraz, ele possa usar cada um de vós. Ele possa usar os senhores. Escolhei dentre vós 7. Se pedisse 20 tinha, se pedisse 30 tinha. Por quê? Porque os que verdadeiramente são discípulos pode não ser o líder dos senhores, mas estão se preparando. Pode não ser o líder do evangelismo, mas estão se preparando. E tinha homens preparados ali naquele lugar. Tinha pessoas que estavam por trás das cortinas sem receber a fama, mas buscando aquecer o coração, porque sabia que ia chegar o momento que Deus ia usar. Chegará o momento que Deus vai precisar usar a tua vida. E você precisa ser achado na posição que Deus quer. E eu preciso ser achado do jeito que Deus quer. Nada programado. De repente, Pedro saía para um momento de oração. Era um momento qualquer, mas aquela foi a tarde de maravilha que Deus programou para dar a conhecer aquilo que eles estavam buscando: poder, irmão, intimidade, irmão, comunhão. E não é somente comunhão dentro do templo, é comunhão em todo o templo, é comunhão dentro, é comunhão fora, é uma vida unida, é que é o acesso que se abre para que o poder de Deus venha sobre nós. E todos perseveravam unânimes em oração, não era cada um no seu lugar. O segredo do derramamento e as brasas estarem juntas. O diabo, ele tem lutado contra a comunhão dos discípulos.
É por isso que você vai ver que quando o avivamento começa a surgir em Atos e os irmãos começam a sair pregando, logo os inimigos da obra de Deus começaram a se levantar. Nós já vos exortamos para que vocês parem de pregar nesse nome. Nós já vos rogamos. Com que autoridade foi que vocês fizeram isso? Porque de fato estava acontecendo maravilha através daqueles irmãos. E aqueles irmãos que estavam, e aqueles homens que estavam contemplando aqueles acontecimentos, vira e mexe, eles levantavam perseguição contra os irmãos. Mas Deus, para testemunhar do seu poder, Ele coloca no coração de Gamaliel. E Gamaliel era um fariseu acatado no meio daqueles homens sacerdotes e escribas. E Gamaliel disse: calma aí, vocês estão esquecendo de algo. Há um tempo atrás se levantou um certo Judas, se dizia ser o Cristo, porque aquela época era época de novidades. O homem que levantava-se naquela época com eloquência e com discurso diferenciado conseguia arrastar a multidão. Se levantou Judas e todo mundo creu nele. Se agregou a ele 400 homens, mas só que Judas morreu e os seus seguidores se dispersaram e não deram nada. Depois disso se levantou um outro aí, agregando para si várias pessoas. Depois de um certo tempo, esse outro também morreu, e aquele que os seguia foram dispersos e não deu em nada. Dá de mão a esses homens aí que pregam essa seita dos nazarenos, porque se o que eles estão no coração é de homem, vai morrer. Se o que está no teu coração é de homem, vai morrer. Agora, se o que eles estão pregando é gerado pelo céu, se a fé que está no coração dele é carimbada pelo Espírito Santo, ninguém pode apagar. E levantou-se uma igreja nessa pegada. Aleluia. Porque o que é levantado por Deus, irmão, o que é aceso por Deus, as perseguições não conseguem apagar, porque a igreja é a única que foi gerada para crescer em meio a sofrimentos. A igreja é a única que foi preparada para continuar em meio a sofrimentos. Quanto mais Faraó percebia, mais a igreja se fortalecia. Jerusalém era o berço da perseguição. Todas as perseguições que nós vemos hoje no mundo contra a igreja de Cristo começou-se em Jerusalém. É por isso que Jesus disse que não se esperava que um profeta morresse fora das portas de Jerusalém. Louvado seja Deus. Mas foi justamente em Jerusalém que Jesus decidiu revelar o seu poder, para que aqueles homens entendessem como Faraó: isso aí que está no meio deles é o Deus de Deus. Aleluia. Foi justamente em Jerusalém que a igreja estava sendo perseguida, que lá em Atos capítulo 6, versículo 7, a Bíblia diz que crescia aonde? Em Jerusalém. No lugar da frieza espiritual, Deus quer dar crescimento. No lugar, louvado seja Deus, das perseguições, é Deus te preparando para te dar crescimento espiritual. No lugar da espera, é Deus com seu plano traçado para dar à igreja o crescimento que ela precisa. É por isso que nós temos que olhar para Jesus, o exemplo de sofrimento, o exemplo de escárnio, mas o exemplo de alguém que não perdia o foco em nenhum momento. E em todos os lugares que você via Jesus, você via depois daquela obra que ele operara e se isolava para orar. Hoje nós perdemos o costume do secreto. Nós temos hoje uma grande necessidade de ter vozes ecoando no nosso ouvido, e não priorizamos a voz do Espírito Santo em nossos corações. A história da igreja que nós gostamos de ouvir as pessoas pregando, de ler a vida dos apóstolos, a história da igreja narra a vida de homens de oração, como Dwight Lyman Moody, homens de oração como Martinho Lutero, um homem católico, mas que Martinho Lutero dizia: quanto mais dificuldade eu encontro no dia, mais tempo de oração eu tiro. Perceba a realidade do que Jesus falou, que se a nossa justiça
precisa não exceder a dos ímpios, traduzindo, de modo nenhum nós entraremos no céu. Porque tem pessoas que são zelosas com as suas crenças, com as suas religiões, e nós precisamos servir a Deus com zelo. A Bíblia diz: buscai com zelo os dons espirituais. E aos poucos nós temos perdido a sensibilidade de cada palavra que Jesus deixou para nós. Buscai com zelo. O que é algo com zelo, irmão? Sabe que alguém diz assim: Tiago, você vai dirigir com uma mão e com a outra você vai levar esse copo transportando de água até a cidade de Camaçari, aqui pertinho. Você vai dirigir com a mão, levando em conta que tem os quebra-bola, se houver, levando em conta que tem os radares, levando em conta que você possa encontrar uma blitz. Agora você não pode colocar o copo em lugar nenhum, vai ser tudo na mão. Imagina, é só para vocês entenderem o zelo que Tiago vai ter de dirigir, mas focado no copo, viver, mas focado no copo, fazer o que ele tem que fazer. Aí a esposa dele liga para ele pode até largar a mão do volante, porque o volante tem uma certa instabilidade, mas o foco do copo ele não pode perder. É isso que é zelo pelo ministério. Buscai com zelo é você estar sem palavras, mas você continuar orando. Buscai com zelo é você estar cercado de problema, mas você continuar pedindo. Buscar com zelo, louvado seja Deus, é você chamar um para uma campanha, outro para uma campanha, cada um se excusar e dizer: não, minha esposa, que nem aquela parábola, minha esposa não teve filho agora, tenha-me como excusado. Porque quando o assunto é obra, eu sei que são poucos que chegam junto. Mas você dizer: o compromisso é meu, o que Deus tem comigo é meu. E toda a história da igreja, você vai dizer: eu tenho estudado e tenho visto que Deus nunca dependeu de multidão. Todos os avivamentos da história começou com poucas pessoas. É possível sobre a igreja de Bela Vista, irmão. É possível sobre a igreja de Bela Vista, mas esse desejo, essa sede precisa nascer no coração de um de nós, para despertar os demais, para buscar a intimidade que a igreja precisa, para ser uma igreja que impacta esse pequeno bairro, irmão, que se você caminhar da ponta da Ceasa até a farmácia, ali você vai encontrar 6 ou 7 igrejas, enquanto em Corinto só tinha uma, enquanto em Jerusalém só tinha uma. E quando Paulo chega em Damasco, veja o zelo de quem persegue a palavra. Quanto maior zelo os que pregam tem que ter. Paulo era tão zeloso em perseguir a palavra de Deus, Paulo era tão insistente em perseguir os discípulos, que Paulo estava lá em Damasco, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha fax, não tinha e-mail, não tinha nada, mas a fama dele corria. E Ananias disse: Senhor, de todos eu tenho ouvido deste homem, que ele persegue os discípulos, os que invocam o teu nome em Jerusalém. E para que ele veio, precisamente com o intuito de levar manietados que invocam o teu nome. Mas como por um lado tinha, louvado seja Deus, os perseguidores que estavam em visibilidade, por outro lado também tinha uma igreja que o mundo também estava testemunhando. Senhores, esses que têm incendiado o mundo, chegou até nós. Incendiado o mundo o quê? Com suas mensagens do WhatsApp? Não, com as suas vidas no altar. Aleluia. Vamos dar as mãos, irmão. O problema de tudo é que uns estão com a visão no reino, o outro talvez já não esteja. Eu não estou dizendo aqui não, eu estou dizendo no Evangelho. E em Atos capítulo 1, todos estavam esperando a promessa de Jesus. Aí se a gente for chegar na igreja e perguntar aqui: quantos não são batizados com o Espírito Santo? A grande metade vai levantar a mão, não é uma pergunta. Mas se a Bíblia diz Jesus lá em Atos: e recebereis poder, e isso é para quem crê. Quantos crê? Todos nós cremos. Agora o que falta em nós é busca, é perseverança, é acreditar. Agora, quando receber poder, precisamos ir. Olha que interessante, que lindo, e eu já encerro. Tendo eles orado, tremeu o lugar, oração, onde estavam todos reunidos, e ficaram cheios. Poder que precede a oração, e com intrepidez anunciavam a palavra, pregação, oração
em Salvador. Ela é uma igreja de 2000 anos atrás, no século 21, e nada mais precisa, irmão. O avivamento sai daqui, porque essas são as minhas orações. Deus me usa nesse lugar para impactar este lugar, para que deste bairro saia um avivamento para Salvador. Quantos creem que é possível? É possível. Agora precisa ter uma igreja buscando a Deus, porque a Bíblia diz que no momento da hora nona de oração, 9 horas da manhã, eu sei que hoje nós temos o CLT, eles também tinham as pescarias, tinham as obrigações dele, mas a prioridade era a oração. Da multidão dos que creram, era um coração. Coração fala de desejo, era um desejo de todos. Um não queria a África e o outro Coreia. Se era África, bora focar na África. Se é Pedro solto, bora focar em Pedro solto. Se é Saulo convertido, bora focar em Saulo convertido. Era um coração e uma alma. Coração, desejo e alma, sentimento. Era um sentir de todos. Sabe por quê? Porque quando se tem uma igreja orando, essa igreja entende o propósito de se reunir. É para que sejam um. Porque eu não sou a igreja, você não é a igreja, você não é a igreja, você é um membro da igreja. E que se nós estivermos de fato unidos, esperando as promessas de Deus, sem deixar a esperança no nosso coração murchar, Jesus é fiel, irmãos. A mesma palavra dele ainda é atual sobre a igreja de hoje. Hoje eu estava ouvindo a história de um desses homens aí. E esse homem foi um dos que impactou a África do Sul. E se você parar para analisar, a maioria desses irmãos que surgiram de 300 anos para cá, foram irmãos que tiveram inconformado com a frieza que eles estavam vendo ao seu redor. Foram homens que estavam inconformados com a mornidão que eles estavam vendo ao seu redor. E o que eu estou falando é um cenário atual. Nós podemos olhar e ver quando foi aqui que nós vemos uma cura milagrosa. Quando foi aqui que nós vemos várias crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. Não fiquei sabendo na televisão, mas é triste saber que tudo isso ainda está acessível e não está acontecendo no nosso meio, porque nós não somos mais o mesmo. A palavra de Jesus ainda é a mesma. Se quiseres, pode purificar-nos. Jesus disse: quero. Jesus disse para a igreja de Bela Vista nessa noite: quero vos encher, eu quero vos usar, eu quero vos capacitar. E nós precisamos saber qual é o nosso dom. E aqui eu encerro dizendo: homens de perto, Leonardo Reveril, homem que orava 6 a 8 horas por dia, era homem que Deus usava, irmão. Nós precisamos ouvir a história desses homens e se sentir tocados, para verdadeiramente nós sermos como um deles. Amém, irmãos? 7:54. Aqui eu encerro. Homens responsáveis pelo avivamento. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.